Olá, olá, amados. Pastor Christian novamente aqui, passando aqui para gravar para vocês a correção da quinta lição do módulo 3 da nossa Escola de Líderes, ok? Então, estou gravando aqui a correção da quinta lição do módulo 3 da Escola de Líderes. Na verdade, o nosso exercício de fixação. Então, a primeira pergunta do exercício de fixação é: dê uma definição sobre aconselhamento. Então, aconselhamento é a arte de opinar, instruir, ou seja, dar conselhos acerca do caminho a ser percorrido, decisões a serem tomadas e escolhas a serem feitas. Então, aconselhamento está ligado, relacionado a dar um destino ao aconselhado. Número 2. Onde deve ser a fonte de inspiração para os conselhos cristãos? Resposta: no Espírito Santo está toda a nossa fonte de inspiração. Só Ele, Cristo, em nós é o único capaz de dar conselhos que levarão as pessoas ao êxito. Então, com a ajuda do Espírito Santo, que traz à nossa memória tudo aquilo que nós já aprendemos, então, com a ajuda do Espírito Santo, que é o único capaz de nos dar conselhos precisos, que vai fazer nos lembrar de toda a palavra de Deus, que até então nós já aprendemos, é dessa forma que nós podemos encontrar inspiração para os conselhos cristãos. Amém? Número 3. Medite em Isaías 40, versículo 31 e responda: por que o líder deve basear seus conselhos na palavra de Deus? Isaías 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, de acordo com Isaías 40, 31, responda: por que o líder deve basear seus conselhos na palavra de Deus? Porque, se o líder basear seus conselhos na palavra de Deus, ele estará formando um líder firme, constante e que corre e não se cansa, caminha e não se fatiga, ou seja, está sempre em paz. Amém, amados? Então, de acordo com Isaías 41, o que o texto está querendo dizer? Que aqueles que esperam no Senhor, que aprendem a esperar a resposta, a revelação, a direção que vem da parte do Senhor, estes vão ter as suas forças renovadas, vão subir como águias, vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fatigar. Amém? Então, quando baseamos os nossos conselhos na palavra de Deus e, de acordo com Isaías 40, 31, aprendemos a esperar em Deus as respostas, nós vamos ter uma direção firme, constante. Vamos correr. Isso não vai ser pesaroso, isso não vai ser cansativo, né? Porque quando se espera no Senhor, Ele traz a direção certa, Ele renova as nossas forças e o fardo do Senhor é leve, o jugo é suave. Número 4. Por que e para que um líder deve exercer um ministério de aconselhamento? Porque, como servos de Jesus, temos a missão de edificarmos o seu reino aqui na terra. Um líder deve exercer um ministério de aconselhamento porque é necessário que ele esteja preparado, apto para orientar, dar direção, destino, aconselhando o seu discípulo, né? Isso faz parte da rotina de um líder de êxito, ok? Número 5. Qual a diferença entre conselho e ordenança? A diferença é que no conselho eu não obrigo, não dou uma ordem ao aconselhado, enquanto que uma ordenança
é uma ordem de Jesus, né, ao discípulo. Né? Como vimos na Bíblia, a questão de tomar a ceia, batizar nas águas, são ordenanças do Senhor Jesus. Então, aquilo que é uma ordenança, o nome já está dizendo, está ligado a uma ordem e por isso deve ser cumprida. Já um conselho é uma instrução que você dá, que não necessariamente a pessoa precisa acatar. Ela pode acatar ou não, diferente da ordenança, que não há escolha, não há opção. Ordenança, assim como uma ordem de Deus, deve ser cumprida. Amém? Número 6. Cite alguns critérios de como o líder deve aconselhar. Viver o conselho dado, né? Para o líder poder aconselhar, ele precisa, em primeiro lugar, viver o conselho que ele mesmo está dando. Ele precisa ser um bom ouvinte, atencioso, amar como Jesus ama e ministrar o conselho segundo o que a palavra de Deus orienta. Amém? Então, um coração cheio de amor pela pessoa que vai ser aconselhada. Né? Precisamos estar cheios de amor, com as nossas palavras carregadas de amor, para que possamos realmente levar um conselho de excelência que vai realmente levantar, inspirar, fortalecer o nosso aconselhado. Número 7. Segundo Romanos 12, versículo 8, como deve ser o aconselhamento de um líder? Segundo Romanos, capítulo 12, versículo 8, como que deve ser o aconselhamento de um líder? Vamos lá. Romanos 12, 8 diz: o que exorta, faça com dedicação, e o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, de acordo com Romanos 12, 8, o aconselhamento de um líder, quando ele aconselhar, ele deve exortar, ensinar os que repartem a repartir com liberalidade, ensinar os que presidem a ter cuidado e aqueles que exercem misericórdia devem fazer com alegria. Número 8. O que significa a palavra exortar? Exortar significa andar lado a lado para ajudar e implica atividades como advertir, apoiar e encorajar os outros. Podemos acrescentar ainda, exortar também está associado à palavra animar, incitar, advertir, aconselhar e persuadir. Ok? Então, tudo isso está ligado à palavra exortar. Número 9. As instruções dadas ao aconselhado para que o discipulado seja um sucesso devem ser baseadas em quê? Resposta: devem ser baseadas nos princípios bíblicos. Deve ser baseada e sempre baseada na verdade, na palavra e naquilo que o Espírito Santo nos revela através da nossa oração e intimidade com Deus. Questão de número 10. Aplique os 7 princípios no exercício do ministério de aconselhamento. O líder deve procurar expressar o caráter de Cristo, ensinando o discípulo a administrar como bom mordomo. Deve se esforçar para ser exemplo de domínio próprio, ensinando sobre a responsabilidade de semearmos constantemente para colhermos. Respeitar a individualidade no aconselhamento, ensinando que nosso Deus é um Deus soberano e que deseja que vivamos em aliança com Ele. Na caminhada do discípulo aconselhado. Na caminhada do discípulo aconselhado, o discípulo aconselhado deve expressar o caráter de Cristo, sendo humilde para receber os conselhos,
Deve aprender sobre mordomia com seu líder, exercer domínio próprio sobre as circunstâncias, aprender a investir no reino, se submeter à soberania de Deus e aceitar e ser grato pelos talentos individuais que recebeu do Senhor, buscando sempre a unidade do Espírito. Amém? Então encerramos aqui o exercício de fixação da lição 5 do nosso módulo 3 da Escola de Líderes.